Sejam todos muito bem-vindos a este treinamento exclusivo, Nutrição Inteligente Herbalife, durante e após os processos de emagrecimento. Para nos guiar nesta jornada, contamos com especialistas de excelência. É com grande satisfação que apresento o Dr. Nathaniel Wieniawski, médico nutrólogo e membro do Conselho Diretivo de Assuntos Nutricionais da Herbalife, e Juliane Cardoso, nutricionista e distribuidora independente Chairman's Club 30K. Também contamos com a presença de Clara Valderrama, nutricionista e membro do Conselho Consultor da Herbalife, e Georgina Zarlenga, médica e distribuidora independente da equipe de presidentes. Com esse time, podem ter certeza de que este treinamento será rico em conhecimento e inspiração. Muito bem, vamos dar início ao conteúdo. Vocês já devem ter percebido, o mercado de perda de peso está passando por uma revolução. Atualmente, diversos procedimentos médicos e farmacológicos são utilizados para emagrecer. E nos últimos anos, os medicamentos análogos de GLP-1 se tornaram uma tendência fortíssima, com um efeito poderoso sobre a perda de peso, ajudando as pessoas a comer menos e a se sentirem saciadas por mais tempo. É um fenômeno global. E como profissionais do bem-estar, precisamos entender essa realidade. Mas então, por que isso é tão relevante para nós, distribuidores independentes Herbalife? A resposta é simples e poderosa. Precisamos acompanhar o movimento do mercado. Estamos falando não apenas de clientes de produtos nutricionais, mas de pessoas que estão buscando diversas soluções para a sua saúde. Ao compreender essa demanda, podemos nos posicionar na vanguarda do mercado de saúde e bem-estar. Podemos oferecer uma experiência e soluções que se alinham com as necessidades reais dos consumidores, apoiando-os com nutrição inteligente durante e após todo esse processo. Essa é a nossa oportunidade e ela é enorme. Então, o que vamos abordar ao longo deste treinamento? Primeiro, vamos entender os processos e procedimentos de perda de peso mais comuns atualmente. Depois, vamos explorar as necessidades nutricionais diante do chamado vazio nutricional, aquele espaço que se abre quando a alimentação é drasticamente reduzida. Vamos ver como a filosofia de bem-estar global da Herbalife, junto com o papel dos distribuidores independentes, pode apoiar esses consumidores com nutrição inteligente, especialmente através do shake nutricional Fórmula 1 e nosso amplo portfólio de produtos. E por fim, vamos compartilhar estratégias práticas sobre como vocês podem se manter atualizados com essa tendência e impulsionar nossos negócios nesse segmento. Estão prontos? Então vamos lá! Que bom! Pessoal, gratidão, uma honra para mim participar desse treinamento tão importante, principalmente acompanhado com pessoas tão maravilhosas, a Clara, a Juliane, a Georgina, e principalmente por pessoas tão importantes como você, que é o distribuidor da Herbalife, a pessoa que faz com que tanta gente viva a sua melhor vida. E por falar em viver a melhor vida, a gente tem que falar da epidemia global de obesidade. A Organização Mundial da Saúde já fala em globesidade, porque em todos os países, em todas as classes sociais, em todas as faixas de idade, a gente já tem mais pessoas adoecendo e até morrendo por excesso de gordura corporal do que por falta de nutrição. Isso nunca tinha acontecido na história da humanidade. E a gente, na medicina, está comemorando um momento muito importante nessa batalha contra essa doença, obesidade. Em todos os países da nossa região, da América do Sul, da América Central, hoje a gente dispõe de ferramentas realmente eficazes contra a obesidade.
eu estou falando de técnicas cirúrgicas, como a cirurgia bariátrica, eu estou falando de alguns medicamentos, alguns que agem no sistema nervoso central, outros que agem no aparelho digestivo, e principalmente sobre essa nova classe de medicamentos que a gente chama os agonistas do GLP-1. Então, a gente está realmente tendo ferramentas eficazes contra essa patologia, mas infelizmente as pessoas estão perdendo peso sim, mas não necessariamente estão ficando mais saudáveis. Mesmo com essa redução de peso, a gente vê sérios desequilíbrios nutricionais e sérios problemas na composição corporal. Eu vejo muita gente perdendo peso, perdendo gordura, mas perdendo muita massa muscular. E a gente vai começar a falar um pouquinho sobre esse universo. Mas afinal, o que são esses medicamentos chamados análogos do GLP-1? Né? São peptídeos revolucionários que imitam esse hormônio produzido pela mamãe natureza. A maioria deles promove muita saciedade, né? Eles simulam a ação desse hormônio da saciedade, eles inibem o apetite, causando uma grande redução na ingesta de alimentos, uma grande redução calórica, e eles têm esse efeito poderoso na perda de peso de todo o organismo, tanto às custas de perda de gordura, como perda de massa muscular também. Os mais conhecidos, né, os que já estão disponíveis no mercado na nossa região, é a tirzepatida, a semaglutida, a liraglutida, e existem vários outros, existem mais de 10 moléculas que estão sendo estudadas, então a gente vai ver muitas novidades por aí. Eles foram inicialmente desenvolvidos, aprovados para tratar diabetes. Eles são bem eficazes no tratamento do diabetes, mas como eles causam essa importante perda de peso, logo a indústria farmacêutica se deu conta de uma outra indicação para esses medicamentos. E apesar de alguns países já terem alguns exemplos de remédios disponíveis em via oral, a maioria deles são apresentados em forma de injeção, que as pessoas podem fazer diariamente ou alguns até uma vez por semana. Agora, é muito importante para nós que estamos assistindo esse treinamento e que a gente tem a nossa filosofia de bem-estar da Herbalife, a gente tem que entender como que eles agem, quais são os seus efeitos no organismo, para a gente poder apoiar os nossos clientes nessa jornada de saúde e bem-estar. Esses medicamentos, os agonistas do GLP-1, eles atuam basicamente em 2 locais. Eles atuam tanto no aparelho digestivo como no sistema nervoso central. Aqui no aparelho digestivo, do esôfago até o final do intestino, eles atuam desacelerando o processo da digestão, eles deixam a nossa digestão mais lenta. Então é muito comum pessoas que estão almoçando e ainda sentem o café da manhã no estômago. E essa lentificação faz com que as pessoas sintam muita saciedade. Logo começam a comer e logo ficam satisfeitas. E aqui vem uma grande oportunidade de ajudar os nossos clientes. E é um conceito que eu quero que você entenda muito bem do meu coração para o seu coração, que é o conceito da densidade nutricional. O que é densidade nutricional? São alimentos que têm bastante nutrição, com caloria controlada. Por exemplo, a Sua Excelência, o Shake Fórmula 1 da Herbalife, ele tem uma grande densidade nutricional, tem muita nutrição com caloria controlada. Um refrigerante, por exemplo, ele tem muita caloria e 0 de nutrição. Então, olha só, o que eu quero passar a mensagem para vocês é que se as pessoas estão com esse desaceleramento da digestão, é muito importante que eles façam escolhas de alimentos que tenham grande densidade nutricional.
E quando eles atuam no sistema nervoso central, lá no hipotálamo, no sistema límbico, no centro da fome, no centro da saciedade, no centro da recompensa, as pessoas perdem muito apetite, elas não querem se alimentar de uma forma como a maioria das pessoas se alimentam. E isso acaba gerando um grande desequilíbrio nutricional. As pessoas se alimentam com pouca proteína, com pouca fibra, com pouca vitamina, com pouco mineral, e isso causa essa deficiência nutricional. Então, entendendo isso, como é que eles atuam tanto na digestão como no sistema nervoso, a gente vê as consequências, né? Essa imagem eu acho assim muito emblemática, é aquela pessoa desanimada que está simplesmente diante de uma refeição que já é completamente desequilibrada e ainda assim essa pessoa não consegue, não tem fome, não consegue se alimentar. Então o risco de não atender às necessidades nutricionais diárias, as recomendações diárias de proteína, de fibra, de vitamina e mineral é um risco muito grande. Isso acaba acontecendo na maioria das vezes e as pessoas sofrem com esse desequilíbrio. E o resultado disso, os efeitos mais comuns, é esses efeitos colaterais gastrointestinais, náusea, vômito, distensão abdominal, a constipação, né, excesso de gases, essa desnutrição, essa perda de massa muscular vai causando essa flacidez, esse aspecto envelhecido da pele. As pessoas já acordam de manhã cansadas, não têm energia para trabalhar, não têm energia para fazer atividade física, não têm energia para se divertir e a perda de massa muscular é uma complicação muito importante. Por quê? Porque quando eles param de usar esses medicamentos, perdem músculo e a maioria das pessoas reganha o peso com excesso de gordura. Então, o nome do jogo desse treinamento é como que a gente pode ajudar os nossos clientes. Entendendo como esses medicamentos estão presentes, como que eles funcionam, o que eles causam, gera essa grande oportunidade para ajudar as pessoas. E eu gosto muito dessa frase que o objetivo de um distribuidor independente da Herbalife é ajudar o seu cliente. Nós não estamos aqui para competir com a indústria farmacêutica. A gente sempre recomenda que as pessoas sigam a orientação dos seus profissionais da saúde. Nós não estamos aqui para dizer se essa intervenção, se essa ferramenta é melhor ou é pior. A gente está aqui para ajudar as pessoas. E que grande oportunidade para apoiar as pessoas com a nossa filosofia de bem-estar e com a nossa boa nutrição. E aqui entra o diferencial da Herbalife. Qual é a diferença que faz a diferença na Herbalife? Primeiro, o nosso portfólio de produtos, né? A nossa linha de proteína, as nossas bebidas funcionais, o Beauty Booster, os nossos chás, as bebidas que apoiam a nossa digestão, a linha de nutrição esportiva, os produtos que eu costumo dizer que são o estado da arte da indústria de alimentos, dos suplementos nutricionais. Os nossos distribuidores, você, né, com aquela abordagem personalizada, pessoa a pessoa, coração a coração, com acompanhamento, com interesse, com afeto, né? A gente tendo essa empatia com os nossos clientes. A gente não está aqui para dizer se isso é melhor ou pior, a gente está aqui para ajudar essas pessoas, liderando pelo exemplo. Eu adoto o estilo de vida saudável e ativo, eu uso os produtos conforme recomendado no rótulo e você vem comigo e vai ter os mesmos resultados. E isso gera a nossa comunidade, né? A nossa comunidade na Herbalife, a corporação, a liderança científica, a nossa liderança de distribuidores, os nossos clientes, todos unidos nessa missão
de viver, de fazer com que as pessoas vivam a sua melhor vida. Essa era a mensagem que eu queria compartilhar para vocês. Eu quero agora passar a palavra para minha querida amiga, para minha colega do Conselho de Nutricionistas da Herbalife, a Clara Valderrama, que vai falar um pouquinho mais sobre ciência, sobre estudo científico. Gratidão, Clara, agora é com você. Bem, obrigada, Dr. Nathaniel, por essa saudação, por essa apresentação e por todas as informações que você acabou de compartilhar. Também é uma honra para mim estar aqui conversando com vocês neste espaço. Hoje quero dar informações que sei que serão muito úteis no seu trabalho diário. Hoje quero compartilhar com vocês o que os especialistas dizem sobre esse tema muito importante, que é o uso desses medicamentos análogos de GLP-1 e sua relação com a alimentação. E como podemos ter a oportunidade de nos aproximar dessas pessoas que usam esse tipo de medicamento. Então, bem, vou começar contando sobre os resultados encontrados nos estudos científicos que estão sendo feitos sobre o uso desses medicamentos. Este é o resultado do trabalho com essas pessoas que estão usando os medicamentos neste momento ou já os suspenderam. Portanto, é muito importante percebermos que uma perda de peso real é observada, mas que sem uma nutrição adequada, isso pode comprometer a saúde. Portanto, aqui é muito importante ver como esses estudos destacam o conceito de vazio nutricional. O que significa isso? Que quando as pessoas usam esse tipo de tratamento, é difícil suprir as necessidades de nutrientes. É difícil alcançá-las. Como o Dr. Nathaniel já nos disse, há uma redução do apetite, o estômago parece mais cheio e por isso é difícil suprir essas necessidades nutricionais. O que foi encontrado nos estudos? Que há déficit de consumo de proteína, certo? Que é difícil completar o consumo de certos micronutrientes que também são essenciais para o metabolismo da energia. E um dos grandes desafios é o consumo de fibras. O que acontece com tudo isso também é uma das coisas que quero destacar do que esses estudos nos dizem. E é que na perda de peso, não há apenas perda de gordura, que seria o que esperaríamos, mas a massa magra e óssea também podem ser reduzidas. Então, aqui é importante perceber que temos um cenário em que precisamos ver o que essas pessoas podem fazer. O que essas agências internacionais nos dizem? Que devemos priorizar um estilo de vida ativo e saudável, com nutrição adequada e atividade física. E aqui essa parte parece que eles não estão dizendo, mas vocês, como distribuidores, estão sempre trabalhando nessa parte com a comunidade em geral. Mas com as pessoas que utilizam esse tipo de tratamento, veja o que nos é sugerido e que devemos ter em mente. O consumo de proteína e o consumo de proteína por meio dos alimentos e, se possível, algum suplemento para suprir essas necessidades diárias de proteína. Além disso, que é distribuído ao longo do dia. É importante entender que essas pessoas precisam distribuir a proteína ao longo do dia. Vitaminas e minerais, veja como é o consumo desses micronutrientes e se é necessário que as pessoas usem ou consumam um suplemento que ajude a preencher essas lacunas alimentares. Uma dieta rica em fibras é sugerida, claro, porque, como vimos, também é um dos nutrientes mais difíceis de cumprir essa recomendação. E sempre que conversamos ou sugerimos uma dieta rica em fibras, falamos sobre hidratação. Portanto, também é fundamental ter hidratação ao longo do dia e na atividade física deve sempre estar presente. Se virmos a recomendação feita para essas pessoas em termos de atividade física, não é apenas cardio, mas também deve haver alguma atividade ou exercício de força. Para quê? Para ajudar a manter essa massa muscular.
Como vemos, essas sugestões são a forma como as pessoas que usam esses tratamentos também podem ser acompanhadas. Vamos ver o que mais esses estudos nos dizem. O que acontece quando as pessoas param de usar esses medicamentos? Muitas pessoas deixam o tratamento logo. O segundo fator que pode ser visto é que as pessoas recuperam o peso muito rapidamente, especialmente aquelas que não fizeram mudanças em seu estilo de vida. Há também outro fator a considerar, que é que quando esses medicamentos são suspensos, as melhorias metabólicas alcançadas são perdidas. O que isso significa? Que se os níveis de açúcar no sangue ou a pressão arterial diminuíram, quando os medicamentos são suspensos, se elas não criaram bons hábitos, elas voltarão a ter esses níveis não tão saudáveis. E com certeza, se as pessoas não mudarem seus hábitos, elas voltarão ao peso com que começaram o tratamento farmacológico. Então, o que acontece e o que esses estudos sugerem? O que podemos fazer para que as pessoas não recuperem esse peso ao suspender o medicamento? Definitivamente, tem que haver uma mudança de estilo de vida. Ou seja, hábitos saudáveis precisam ser criados. Primeiro, atividade física e, claro, dar prioridade nutricional na consolidação desses hábitos em uma dieta saudável, enfatizando a garantia dos nutrientes de que estamos falando, que podem ser reduzidos como proteínas, micronutrientes e fibras. Então, essas são as sugestões que os estudos nos fazem, as conclusões. É importante saber que outros estudos ainda estão sendo feitos para continuar analisando como será o acompanhamento dessas pessoas. Então aqui surge um novo paradigma, e é que definitivamente não se trata de comer menos, mas de comer melhor. Aqui eu sempre digo, isso deve ser para todas as pessoas. A nutrição se torna um fator primário. É definitivamente muito importante a decisão, cada decisão que tomamos em nossa dieta diária, e especialmente para essas pessoas que usam esses produtos. Mas aqui quero destacar um conceito muito importante que acompanhará a gestão dessas informações com essas pessoas. É o conceito de densidade nutricional. Muitos nutrientes com calorias controladas. Aqui é muito importante dizer para as pessoas o que é fundamental. Selecionar alimentos com alta densidade de nutrientes, mas que tenham calorias controladas e que permitam garantir o consumo desses nutrientes que estão em níveis reduzidos. Então, aqui vem a parte muito interessante desse espaço, e é como apoiar esse consumidor. Como vocês, como distribuidores, podem alcançar e estar ao lado dessas pessoas que usam esses medicamentos? Então, definitivamente pode ser feito com a filosofia global do bem-estar. Você sabe que essa filosofia destaca a importância dos nutrientes, certo? De macronutrientes, proteínas, gorduras, carboidratos, micronutrientes, outros componentes, e sempre à mão, que é o que dizemos quando falamos dessa filosofia global do bem-estar, de hidratação, relaxamento, descanso e atividade física. Então vemos que isso é tudo o que podemos fazer para ajudar e acompanhar as pessoas, certo? Porque isso é sobre acompanhar a nutrição essencial, apoiar as pessoas e fazer da nutrição um protagonista e definitivamente apoiar com essa nutrição confiável, certo? Sabemos que aqui temos o shake nutricional de proteína, número 1 do mundo, que ajudará a fornecer a essas pessoas uma nutrição essencial, com proteína, fibra, micronutrientes que determinam todos os aspectos da vida, mas que nesse processo se tornam essenciais e que as pessoas podem definitivamente acompanhar esses processos médicos, mas mantendo a massa muscular, a saúde digestiva e, obviamente, o bem-estar do corpo inteiro de uma forma muito prática.
Então, é assim que nos tornamos acompanhantes dessas pessoas, conversando com elas sobre todo o portfólio que temos de produtos que contém proteína, que também são baseados nessa parte da densidade nutricional, que vamos fornecer calorias controladas, mas alta densidade de nutrientes. Lembre-se que não temos apenas proteínas, mas também carboidratos, fibras, gorduras, vitaminas e minerais. Então, quando sugerimos o consumo do shake como um reforço, como a bebida de proteína ou nutrévio que vamos ter, o que acabamos de descrever? Alta densidade de nutrientes em uma porção controlada, com uma ótima contribuição de proteína, um excelente perfil de vitaminas e minerais, além de fibras. Também estamos falando da importância da fibra, alguns carboidratos de baixo índice glicêmico, e isso permite que as pessoas consumam seus nutrientes, também fazendo toda essa promoção de hábitos e mudanças de estilo de vida, para que sejam hábitos dentro desse quadro que queremos. Alguma manutenção de sua massa magra e também que seja sustentável ao longo do tempo, ou seja, que possam alcançar seu objetivo, mas que seja sustentável ao longo do tempo. Também precisamos saber que temos uma opção de produtos que contém proteína e todos os outros nutrientes essenciais, como eu estava dizendo, mas que dão às pessoas a oportunidade de incluir proteína ao longo do dia. Também vimos que era uma das sugestões que essas entidades nos deram, como podemos incluir proteína ao longo do dia. Eu sei que nem todos os produtos estão em todos os países, mas verifique o portfólio de cada pessoa e veja como cada pessoa pode, com conselhos personalizados, incluir esses produtos ao longo do dia. Temos lanches, temos suplementos e cada um deles cumprirá essa importante função de fornecer nutrientes e proteínas para ajudar nesse processo. Mas não paramos por aí. Também precisamos revisar o portfólio em geral para ver que temos muito mais nutrientes. Temos fibras, multivitamínicos, gorduras saudáveis, colágeno, muitas opções de hidratação que também vimos serem muito importantes, além de ser uma forma de obter energia ao longo do dia. Então, ver como podemos acompanhar as pessoas no uso desses tratamentos nos torna capazes de ajudar as pessoas a alcançar seus objetivos. Então, o que vimos neste espaço? Para resumir, e temos esses conceitos neste momento, é que definitivamente, sim, existem vários processos médicos eficientes se as pessoas conseguirem perder peso usando esses medicamentos. Mas isso pode levar a efeitos colaterais, como perda de massa magra, algum desconforto intestinal ou digestivo, desconforto, fadiga, que definitivamente pode ser recuperado se não houver mudança nos hábitos, se não houver mudança ou garantia ou acompanhamento nutricional para que as pessoas possam acompanhar esse processo. E vimos como, com a nossa filosofia de nutrição global, com nossa filosofia de bem-estar global, destacamos a importância de nutrientes como proteínas, vitaminas, fibras e todos esses nutrientes essenciais para manter o bem-estar. Então, nessa ordem de ideias, a Herbalife se torna um forte aliado no processo de perda de peso, por meio desses métodos médicos e farmacológicos para alcançar essa perda de peso. Essas eram as informações que eu queria compartilhar nesta sessão, mas não sem antes dar as boas-vindas a Juliane Cardoso. Ela é membro do Chairman's Club 30K e ela vai falar com vocês sobre alguns dados de mercado, sobre toda essa parte do uso desses medicamentos e como isso se torna uma oportunidade. Então, bem-vinda a este espaço, Juliane.
Muito obrigada, doutor Nathaniel, muito obrigada, Clara, por essas informações tão ricas que foram compartilhadas até aqui. E se alguém ainda tem dúvida da importância de estudar esses conteúdos e de aprofundar ainda mais os conhecimentos que foram repassados aqui, a gente agora vai entender o mercado que está acontecendo não só na América Latina, mas no mundo, porque esse cenário mundial ele não tem volta, ele é crescente, a gente precisa se posicionar. Então, como que o distribuidor Herbalife vai se posicionar diante do que está acontecendo, né? Nós temos algumas informações que foram atualizadas, que são as tendências, né, de crescimento desses medicamentos injetáveis no mundo. E agora, com essa atualização dos dados que nós já tivemos a partir do ano de 2025, os números são assombrosos, é um crescimento muito grande. E a gente não quer aqui alarmar ninguém, não quer preocupar ninguém, a gente quer posicionar, porque tem muito espaço para a gente no mercado. Nós só precisamos entender que essa é uma onda que ela não vai voltar, é uma onda que só cresce. Então, nós temos hoje um mercado de 64,4 bilhões de dólares em 2025, com uma projeção de até 171 bilhões em 2033, gente. Então, é um crescimento que ele não vai regredir, ele não vai diminuir, então nós precisamos nos adaptar, né? Então, imagina que em 2025, durante pesquisas que foram feitas, identificou-se que 1 a cada 8 adultos nos Estados Unidos já está usando essa medicação, e o mercado, além de crescer muito, ele está alcançando, estima-se, né, na verdade, um número total de usuários no mundo de 40 milhões até 2029. Então, vamos nos preparar, vamos nos profissionalizar, aprender, ter segurança para atender esses clientes da melhor maneira possível. E aí, quando a gente fala, né, da grande oportunidade de mercado, primeiro a gente precisa deixar de lado aquele medo que Herbalife são suplementos, isso é um medicamento, não tem como comparar laranjas com bananas, primeiro, né? Então aqui a gente está falando de como já foi apresentado pela Clara e muito bem pelo Dr. Nathaniel também, eles precisam dos nossos produtos. Então a gente precisa agarrar essa oportunidade, acolher esses clientes e trazer ainda mais resultados positivos para Herbalife. Para vocês terem uma ideia, na América Latina, 57% da população está acima do peso, mais da metade. Ou seja, nós temos um mercado ainda a ser desbravado. 41% dessa população está tentando perder peso de alguma maneira. Então, 20% já consomem substitutos de refeições e 11% estão tomando suplementos. E aqui esse dado é interessante: 8% já tomam os medicamentos de GLP-1 prescritos. E 4% passam por outros procedimentos médicos cirúrgicos, como bariátrica, enfim. Só que isso são os dados oficiais, e a gente sabe que a grande parte dos usuários dessas canetas não são através de prescrições. Muitas pessoas usam informalmente. No nosso meio, no nosso círculo, a gente conhece muita gente que, porque a vizinha usou, o amigo usou e está lá, e arranja a caneta e compra. Então, o número é ainda maior e por isso que a gente precisa entender como trabalhar com isso. E aí nós vamos entender então como é que isso cresceu tanto. Esse medicamento, como já foi falado, ele foi inicialmente trazido para o tratamento do diabetes tipo 2 e para obesidade. E a partir do momento que houve essa indicação para obesidade em bula, isso cresceu de uma maneira exponencial. Então, o GLP-1 totaliza mais de 1,6 bilhões das vendas dos fármacos no Brasil em 2025. Então, foi um número muito grande. E nessa enquete que foi feita pela NutriTotal, eles fizeram com nutricionistas que atendem em consultório esses pacientes, 70% deles disseram que tem até 5 pacientes por mês em consultório que estão fazendo uso dessas canetas, e somente 24% deles são prescritos o uso de suplementos de proteína no acompanhamento desses pacientes. Ou seja, a maioria não faz ideia da necessidade nutricional que eles têm e de tudo que eles precisam para ter uma perda mais saudável. 35% desses nutricionistas, eles dizem que recuperam o peso, isso é um fato, né? Quem aqui não conhece uma pessoa que começou a usar as canetas e de repente parou o uso e reganhou ou até ganhou mais do que tinha antes, né? Então essa já é a atual realidade do mercado. Então a gente tem todas as fases para estar acompanhando esse paciente.
E aí nós temos uma outra situação também, que são a liberação das patentes desses medicamentos, que a gente já teve da semaglutida agora recentemente, já teve da liraglutida. Então, com o barateamento, o baixo custo dessas medicações, logo no mercado, elas vão estar muito mais acessíveis a muito mais pessoas. Então, isso vai trazer uma onda ainda maior de uso. E as agências de saúde ao redor do mundo, elas estão estudando e aprovando novas gerações de medicamentos semelhantes e ainda mais potentes. Né? Quem aqui já não ouviu falar da retroatrutida, que tem gente que até acha que já está usando, mas não é bem o medicamento ainda, porque ele ainda está em fase de testes. A gente já tem medicamentos em fase de testes, inclusive com associações de outros fármacos, que daí tenta reduzir a perda de massa magra, enfim, isso tudo é muito laboratório ainda, mas vai continuar crescendo, vão continuar investindo em pesquisas e vai crescer ainda mais esse mercado. E aí, então, qual é a nossa oportunidade, né? O que o distribuidor independente pode aproveitar dessa onda que já está aí há algum tempo, é se posicionando, identificando os potenciais clientes. Então, a gente pode definir aqui 3 perfis principais. O primeiro perfil é aquele que está buscando o uso do medicamento ou de outros processos para perda de peso, porque querem perder ou mais rápido, ou porque tem alguma situação de saúde. Não importa o que leva um cliente a optar por isso, tá? Gente, é importante deixar isso muito claro. Se a pessoa escolheu essa forma, tá tudo bem. A gente está aqui para apoiar, né? A gente não precisa ficar tentando convencer ninguém. Então, nós temos o melhor planejamento nutricional para acompanhar esses pacientes das canetas para serem nossos clientes. Então, nós temos além de ter os produtos, nós temos o apoio, a motivação e o acompanhamento para estar pegando na mão desse cliente ao longo da jornada. Depois nós temos as pessoas que já estão usando esses medicamentos. De novo, não importa o motivo, se foi por uma prescrição médica ou se é simplesmente por uma opção pessoal, e a gente pode estar fazendo esse acompanhamento. Porque assim, gente, todo mundo que vai usar vai perder massa magra, e não só isso, vai ter deficiências nutricionais, como nós já vimos com a Clara. Então, assim, o nosso produto, não só o shake, o multivitamínico, o Herbalife Line, o cálcio, as fibras, todo mundo precisa disso. E essa população em particular, nesse momento, precisa ainda mais. Se eles fazem uso da caneta, eles não conseguem comer. O médico manda priorizar o quê? A proteína. Come lá um bife, não consegue comer a salada. E aí entra o quê? A proteína. Então, assim, desculpa, a fibra. Então, a gente precisa entender que existem várias formas de estar agregando valor na dieta desses pacientes. Então, se ele já começou a caneta, não tem problema. Então, vamos só alinhar o que essa pessoa está fazendo no dia a dia, de que maneira a Herbalife pode estar apoiando, porque nós temos nada mais, nada menos que o shake número 1 de proteína do mundo. E depois, claro, as pessoas que já fizeram o processo, já emagreceram, e como eu falei, existe sim um reganho muito grande, o percentual ele é muito alto. Então, se a gente consegue apoiar essa mudança no estilo de vida dessas pessoas através da boa alimentação e dos bons hábitos, quando ele suspender o uso, ele já vai ter modificado aquilo que levou, aquele padrão que levou aquele resultado da obesidade. Se a gente conseguir apoiar nisso, quando ele encerrar, o caminho vai ser muito mais simples. A pessoa vai conseguir manter de uma melhor forma, de uma forma mais saudável, aquele peso que foi perdido. Então, nós temos nesses 3 perfis de quem quer usar, quem já está usando ou quem parou, todo o apoio incondicional com os nossos nutrientes, com os nossos produtos, com os nossos consultores, para estar de uma maneira muito saudável apoiando essa perda de peso. Né? Então, tá aqui, a gente tem os 3 perfis. Busquem na realidade de vocês, no mercado de vocês. Com certeza vocês conhecem pessoas que estão num desses 3 perfis. Hoje, dificilmente, né? Há 2 anos atrás, 3 anos atrás, quando a gente começou a falar sobre isso, tinha muita gente que dizia: não conheço, aqui ainda não tem, ainda era uma realidade muito distante, mas hoje está aqui, é real e vai continuar crescendo. Então vamos nos posicionar e vamos atender essa clientela, aproveitar essa oportunidade da melhor maneira possível. E agora eu tenho o prazer de chamar uma pessoa muito querida, com quem eu já tive o prazer de compartilhar o palco, a Georgina, que é uma presidente da Argentina, talentosíssima, mulher de sucesso, empreendedora, e que vai estar passando para vocês aqui dicas valiosíssimas
de como colocar em prática tudo que foi falado até aqui. Então, agora, papel e caneta na mão, muita atenção, porque a Georgina está trazendo para vocês o segredo de ouro para colocar isso tudo em prática. Obrigada, Georgina! Bem, obrigada pela apresentação, Juliane, e é um prazer fazer parte deste treinamento. E agora vamos ver algumas dessas estratégias que serão úteis quando uma pessoa começa o nosso programa de nutrição da Herbalife, ok? Então, a primeira coisa é entender. Educar a pessoa explicando que não estamos apenas em um caminho de controle de peso, apenas. Acho que talvez seja a palavra certa, não? Mas estamos em um caminho de bem-estar. Então, nossos produtos terão alta densidade nutricional. Eles vão oferecer todos os nutrientes que você precisa. Mas não temos apenas esses produtos proteicos que vão melhorar a massa muscular. Eles também melhoram a saciedade, a sensação de bem-estar. Além disso, também temos uma linha de produtos espetaculares. Então, quando você estiver com seu cliente, não mostre apenas os shakes e os outros produtos de proteína que você tem. Mostre também como podemos melhorar a nutrição com vitaminas, fibras para melhorar a parte intestinal, ômega 3, tão importante no nosso corpo, ou seja, como podemos usar os suplementos e montar um programa voltado para uma melhor qualidade de vida. Porque isso significa que se você parar, mesmo que pare de focar apenas no peso, também vamos garantir que você será um cliente para a vida toda. E sabemos que não só vendemos os melhores produtos e somos distribuidores dos melhores produtos, mas estamos sempre promovendo com esse novo cliente o apoio que temos através de nossas comunidades. Acho que é um valor agregado enorme e o que faz a diferença, ou seja, que ele se sente parte disso. Acrescentar isso começa nas nossas comunidades do WhatsApp, adicionando as comunidades de clientes, aos nossos chats que oferecemos, as atividades presenciais que fazemos, as atividades virtuais. Por quê? Porque você sente que faz parte disso, que não está sozinha. E, obviamente, o resultado é muito melhor quando você faz isso com uma unidade. E isso é algo muito bom que vai conquistar muito no resultado que a pessoa procura. E ações promocionais, onde cada um terá suas ideias ou promoverá coisas especiais e atraentes para os clientes que podem ajudar a pessoa a continuar com o seu programa de nutrição. Então, vamos falar um pouco sobre dicas. Dicas para quê? Para identificar seus clientes ou potenciais clientes que estão nesses tratamentos. E existem perguntas. Acho que aqui a coisa mais bonita é que temos 2 ouvidos, uma boca e está na hora de ouvir. É importante ouvir a pessoa à sua frente. Então, se ela tem falta de apetite ou come muito pouco, fica satisfeita rápido, não fica com fome o dia todo, bem, isso pode te dar uma pista. Ou se ela perdeu peso muito rápido, em pouco tempo, isso também pode te dar uma pista. Estamos ouvindo, fazendo perguntas. Para isso, temos uma avaliação de bem-estar espetacular que poderá te guiar e dizer, bem, vamos ver como eu faço, como eu escuto a pessoa, o que eu pergunto a ela. Quais são as perguntas ideais? Bem, você também terá uma avaliação para poder fazer as perguntas certas sobre a aparência, quando você perde peso muito rápido, com falta de nutrientes, ou seja, com desnutrição interna. Você realmente consegue ver a pele do corpo, a pele do rosto, a energia. Isso vai nos ajudar a identificar pessoas. Lembre-se que esse tipo de medicamento tem muitos efeitos colaterais. Então, a realidade é que não serão coisas totalmente relacionadas a algo da Herbalife. Mas para entender que, obviamente, há um acompanhamento com um médico e um profissional nesse tipo de medicamento. E entender que também se pode ter esses efeitos colaterais ao tomar os produtos. Mas não é por isso. O acompanhamento é muito importante. Eu adoro quando as pessoas se sentem acompanhadas. Mas nesse caso, ouça a pessoa e também dê opções. Temos essa coisa de conseguir fazer nossos muffins de shake, nossas pizzas nutritivas, nossos waffles. Existem muitas maneiras. Divida o shake, mesmo que dê muita saciedade no começo. Sei lá, nos primeiros momentos da aplicação desses medicamentos, você sente muita saciedade, não consegue comer nada. Bem, você faz o shake e pode dividir em porções para tomar em diferentes horários do dia. Então, para poder saber tudo isso, você precisa fazer um bom acompanhamento.
Hidratação, poder beber água. Bem, temos nossa página espetacular de Minha Nutrição Favorita, onde você também encontrará ótimas receitas para fornecer informações aos clientes, além de até onde um medicamento e a nutrição da Herbalife podem chegar. Acredito que não é para focar nisso, mas também para enfatizar a realidade de que estamos melhorando nossos nutrientes todos os dias, garantindo os nutrientes. Como eu disse, essa é uma garantia que diz, bem, aqui você tem tudo, não vai faltar nada, e isso é a melhor coisa que pode acontecer com você quando você sabe que está começando sua manhã com boa nutrição, uma boa quantidade de proteína. E agora vamos falar sobre como identificar clientes em potencial. O objetivo é identificar se a pessoa está usando um tratamento farmacológico ou medicamento. Obviamente, como dizemos, não julgamos, porque não há nada a julgar, mas é uma decisão que a pessoa toma para alcançar um resultado. E é bom se podemos fazer o nosso programa para esse tipo de pessoa e para proporcionar melhor bem-estar a essas pessoas. Por quê? Por causa dessa perda de peso, por causa dessa perda de massa muscular, por tudo que falamos antes, então a primeira coisa que fazemos é criar uma proposta de valor para fazermos uma avaliação de bem-estar, uma varredura corporal ou um questionário de bem-estar. Isso depende da sua esteira de negócios. Por que depende da sua esteira de negócios? Mas a realidade é que vamos alcançar um potencial cliente por meio de uma proposta de valor. Então essa proposta de valor vai identificar como essa pessoa é, o que ela quer, o que está além do controle de peso, como ela quer que seja a sua aparência, como quer se sentir, como ela quer que seja a sua aparência em 3 a 6 meses, além do uso de um medicamento ou não, mas tratando a pessoa como sempre fazemos, com uma avaliação. Então, apresentamos todo o nosso programa, que inclui não apenas a nutrição herbal, mas melhorar e garantir nutrientes. Também proporcionaremos um acompanhamento na criação de hábitos, que vai ajudá-las na vida. Porque os hábitos que vamos ensinar serão para a vida toda. Então, como é bom conseguir controlar o peso e sempre poder mantê-lo. E isso é através da criação de hábitos, e isso também leva tempo. Portanto, fazemos acompanhamento para conseguir essa mudança de estilo de vida. Todos nós temos redes sociais. Trabalhamos com redes sociais, até mesmo com status do WhatsApp ou redes sociais. Por isso, nós também vamos falar, ou talvez você já esteja falando sobre isso. E a estratégia de comunicação é contar histórias. Para mim, é a coisa mais bonita. E como o Mark Hughes sempre dizia, somos contadores de histórias, com uma linguagem não invasiva que pode transmitir, digamos, o que a pessoa melhorou, o que ela passou. Se você encontrar uma pessoa que teve resultados, você pode compartilhar e sempre focando no bem-estar, não apenas na perda de peso. O que não devemos fazer é sugerir a interrupção de algum tratamento, porque isso está sendo acompanhado pelo médico ou por um profissional. O que nós fazemos é acompanhar bons hábitos e a nutrição da Herbalife. E não devemos usar termos como cura ou milagre. Eu adoro isso porque as redes sociais nos dão a possibilidade de cobrir muita gente que hoje quer melhorar sua massa muscular e elas dizem, bem, estou controlando meu peso, uso medicação, mas sei que estou perdendo minha massa muscular. Então, como é bom usar as redes sociais para se aproximar dessas pessoas. Então, foi um prazer para mim e agora vou deixar vocês novamente com uma pessoa extraordinária que sabe muito, que é uma líder empresarial, inclusive uma amiga pessoal, uma diva, com resultado espetacular e é nutricionista. Então, Juliane Cardoso, eu te dou a palavra. Então, gente, obrigada, Georgina, por esse compartilhamento de informações tão importante. Agora nós temos as ferramentas necessárias, o conhecimento necessário para colocar em prática e poder atender essa clientela, poder aproveitar essa grande oportunidade que está no mercado hoje, que vai ser ainda maior, e quem tiver profissional nessa área com certeza vai alcançar muito sucesso. E agora nós vamos então com as considerações finais, aquelas perguntinhas e respostas importantes que a gente precisa saber antes de botar em prática o nosso plano. Então,
Primeiro, gente, vamos esclarecer, a Herbalife não endossa o uso dos medicamentos para emagrecer e nenhum outro tipo de processo médico. A Herbalife é uma empresa de suplementos alimentares que está aqui para atender qualquer demanda. Então, se nós temos pessoas em uso de outros medicamentos que precisam de nutrição, nós estamos aqui para ajudar a manter a nutrição adequada, manter um estilo de vida saudável. Então, é muito importante a gente ter muito claro, a Herbalife não endossa. Nós estamos falando desse tema por se tratar de um tema extremamente relevante para o nosso negócio, tá certo? Depois, o que os distribuidores devem fazer se algum profissional da saúde entrar em contato, fazer perguntas sobre esses conteúdos, né, sobre o nosso produto, sobre de que maneira pode estar incluindo no tratamento que ele vai prescrever? Gente, basicamente, todas as informações técnicas, tudo que vocês estão aprendendo aqui, a Herbalife vai disponibilizar todo o material de apoio, vocês vão compartilhar esse material e, claro, que vão ter perguntas talvez técnicas que não consigam ser respondidas por distribuidores que não são profissionais da área da saúde, mas nós temos uma equipe preparada da Herbalife, onde vocês vão poder indicar que eles entrem em contato, né? Vocês vão ter daqui a pouco ali o linkzinho da onde vai poder ser feito esse contato. Então, não fiquem preocupados de não saber responder alguma coisa, a gente vai ter esse apoio de maneira corporativa, tá? E depois, né, uma coisa muito importante, gente, a gente nunca, de maneira alguma, em hipótese alguma, deve sugerir a suspensão do uso desse medicamento quando a pessoa recebe a indicação, enfim, não importa o motivo que ela está usando, a gente nunca pode dizer, não, para de usar, que a Herbalife vai te dar um resultado melhor. Como eu falei para vocês, a gente está falando de laranja com banana, não são a mesma fruta, a gente não pode comparar um fármaco com um suplemento. Então, são coisas totalmente distintas. De maneira alguma, a gente pode estar sugerindo que os produtos devam ser considerados alternativas ao uso dessas canetas. Se a pessoa tomou aquela decisão, ela já está resolvida. Se o médico prescreveu, já está resolvido. A gente vai só apoiar a decisão da pessoa ou a indicação médica, tá? Depois, a gente também não pode prometer que os produtos vão acelerar o resultado, que o resultado vai ser melhor ou pior, né? É importante que isso seja claro. Os produtos vão dar qualidade de vida para essa pessoa. As consequências do uso dos produtos vai variar de pessoa para pessoa, então vão ser, como é que eu vou dizer? Vão ser resultados muito individuais. Então, a gente não pode prometer nada. Talvez a pessoa use o produto e perca peso mais rápido. Talvez a pessoa use o produto e não mude nada, mas ela simplesmente está nutrida, que é o nosso objetivo, tá? Então, é muito importante que a gente não faça nenhum tipo de alegação que não possa ser sustentada. E também a gente não pode prometer que a Herbalife vá tratar, vá resolver problemas relacionados ao uso desses análogos. De novo, nós não somos medicamentos, nós não temos finalidade para diagnosticar, tratar, prevenir, curar qualquer doença. Herbalife é comida, é boa nutrição, então as consequências da boa nutrição, elas variam de novo, de pessoa para pessoa. Então a gente não promete nada, a gente sabe que se está usando a caneta, está perdendo muito cabelo, a unha está caindo, está quebrando, né? Que a pessoa está desnutrida, o poder da nutrição vai contribuir, mas a gente não promete nada, certo? E claro, a gente tem aqui agora, então, os nossos links, aonde vão poder ser indicados, né, para tirar dúvidas, tanto para o distribuidor como para os profissionais da área da saúde. Então, para os distribuidores aqui do Brasil, nós temos o chat, tem o telefone, tem o endereço, todo mundo já conhece. Para o pessoal de Samcam, nós temos o e-mail da Herbalife, então, destinado exclusivamente a esse assunto do GLP-1. Então, estejam seguros de que vocês têm todo o apoio necessário. E não só isso, a gente agora vai ouvir umas palavrinhas, né, de dois experts da Herbalife, o Dr. David e a Susan Bowerman, que vem falar para a gente um pouquinho mais sobre esse tema, então prestem muita atenção. Hi, Dr. Heber. Hi, Susan. I know you've been getting a lot of questions about all the different weight loss drugs being used these days, so I thought we could talk about what they are and how they work. Yes, many people are using weight loss drugs and seeing results. Others are curious about what they actually do and what happens when you stop taking them. Yeah, so let's break it down. There are a few well-known ones, but brand names vary from country to country.
They're usually available through injectable devices of the drugs semaglutide and liraglutide. These types of weight loss drugs work by mimicking the function of the glucagon-like peptide hormone in the gut. So these drugs slow digestion in the stomach and make people feel full sooner and for a longer amount of time. That's right, Susan. These drugs also interact with the parts of the brain that reduce appetite. As a result, food becomes less palatable, so people eat less. That reduces caloric consumption and leads to weight loss. As these drugs encourage people to eat less, that also means they may struggle to meet all their daily needs. That includes getting enough macro and micronutrients and physical activity necessary for optimal health. In other words, they might weigh less, but they may not necessarily be healthier. That's so true, Susan. And they are also putting themselves at a higher risk of losing more muscle mass. As you know, the best way to prevent muscle loss is to increase protein intake and physical activity. This is where Herbalife can help. Our nutrient-rich products and motivational support are key. Right. Our foods and supplements are meant to help adults meet their nutritional needs, and people taking weight loss medications certainly need good nutrition. Our Formula One shake, protein boosters, fiber products, and other supplements are great ways to get extra nutrients and help people reach and maintain their healthy weight goals. You know, there are 3 ways Herbalife can benefit people taking weight loss drugs. Number 1, the products deliver the right amount of quality protein to maintain muscle. Number 2, they have the vitamins, minerals, and other nutrients that support overall health. And number 3, we offer the support that helps create and maintain healthy habits for lasting results. Let's talk a little more about those benefits. First, increasing protein intake with our Formula One shake, along with other protein boosters, helps minimize muscle loss that can occur with weight loss. Herbalife Formula One is a low glycemic index food. The shakes are high in protein, and most importantly, they taste great even if you don't have much of an appetite. Second, they provide an excellent vitamin and mineral profile that can help offset nutrient shortages. They also have fiber to support digestive health. Yes, and last but not least, it's important to have community support to develop better habits that lead to lasting behavior change. That's especially true once you stop taking the medications. Without that type of support, a lot of people regain weight when they come off the drug. Herbalife distributors bring a tremendous value to their customers by offering guidance and motivation. That's so true, Dr. Heber, and we're always here to support our distributors and empower them with information to help their customers live their best lives. Our dietitians and doctors on staff are available to answer all your questions. Just go ahead and email us at gcs@herbalife.com. Incrível, gente, quanta informação. Então, cada vez mais a gente está tendo mais material, mais conteúdo, mais aprendizagem para poder levar isso para o campo de uma maneira profissional e muito eficiente. E claro que a Herbalife preparou o conteúdo todo para a gente no Herbadrive, que já está disponível. Então, não deixem de baixar, acessem o Herbadrive. Todas as estratégias que foram abordadas aqui, as dicas, os materiais estão disponíveis lá. Então, a gente tem aqui o QR Code. Quem quiser já lê o QR Code, entra lá e baixa tudo isso, vai estudar, vai se preparar. Nós temos um guia informativo incrível com todas as perguntas e respostas, com todos esses assuntos que nós tratamos aqui, vocês têm lá para poder voltar a consultar, a tirar dúvidas. E nós temos as flyers, né? Que já foi falado também que a divulgação nas redes sociais também pode ser feita, mas tem que seguir as regras, tem que seguir os materiais. Então, tudo que está aqui, essas flyers, foi pensada de uma maneira que siga a legislação, que siga as regras da Herbalife. Então, baixem esses conteúdos, divulguem nas redes sociais dentro das regras permitidas, lembrem-se disso, mas mostrem para o mercado, mostrem para os seus clientes que vocês estão preparados também para receber esse público, né? Porque às vezes as pessoas acham assim, Herbalife é para emagrecer, agora eu estou usando a caneta, eu não preciso mais da Herbalife. Aí, de repente, vê lá o post de uma rede social de um distribuidor que coloca lá, nossa, mas espera aí, meu distribuidor também atende como acompanhamento nutricional se eu estiver usando a caneta, vou entrar em contato, né? Então, não deixem, mostrem para o mundo que vocês estão prontos e profissionais para atender essa clientela. Gente, da minha parte é isso. Agradeço aos colegas, ao Dr. Nathaniel, à Clara, à Georgina, que fizeram desse evento, dessa chamada, né, desse
treinamento tão especial. Muito obrigada por toda a generosidade em compartilhar o conhecimento de vocês. Eu acho que todos os consultores que estão assistindo esse treinamento vão sair daqui com a certeza de que eles vão ter capacidade profissional, vão ter conteúdo técnico, vão ter material, vão ter canais disponíveis e vão ter muita segurança para levar para o mercado essa nova capacidade que o distribuidor Herbalife tem, que é de também acompanhar as pessoas que fazem uso de medicamentos para emagrecer. A gente sabe que a Herbalife é um produto incrível, é nutrição, tem programa de emagrecimento? Tem, mas se a pessoa escolher uma outra forma, tá tudo certo, a gente está aqui para ajudar também. Um beijo no coração e muito sucesso a todos!